TV Tudo Web apresenta. Gente, para quem não sabe, hoje Darcy Martins com o programa Cultura e Informação. Nós estamos aqui em Campos do Jordão, no Hotel Chateau. Quem nós vamos entrevistar hoje, prazerosamente, é o Eugênio Ferrarese. Ele é empresário, consultor comportamental na área do desenvolvimento humano. Então, qual o objetivo da nossa entrevista com ele? O objetivo da nossa entrevista é saber como o mundo mudou e o que os empresários têm feito nessa mudança para se reinventar, porque não está fácil. Para isso que nós estamos trazendo Eugênio Ferrarese para falar tudo o que ele fez, o que ele inventou, o que ele inovou neste espaço da pandemia, que todo mundo está se reinventando. Vamos trazê-lo aqui. Eugênio, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. Antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade da gente poder contribuir um pouquinho, né? Trazer um pouquinho aqui de reflexões, o que vem acontecendo nesse mundo corporativo, que num primeiro momento aí foi um desespero para todos os empresários. E agora, com essa esperança do fim da pandemia aí, a pergunta é, o que fazer para eu me reerguer rapidamente? Primeira pergunta. A segunda pergunta, teve empresários que tiveram assim, um crescimento fantástico, incrível durante a pandemia. O que aconteceu com esses caras? E teve empresários que tiveram grande dificuldade. Então, são 3 cenários aí que a gente poderia aí avaliar, analisar. Então, aí dentro desse contexto, tudo que você está apresentando aí, você deve ter trazido alguma coisa de inovação, um projeto interessante que eu gostaria, conversando atrás dos bastidores com você, eu já me encantei com tudo que você estava me explicando. Pronto, é um mundo novo, é um mundo assim, para mim, que revolucionário. Eu gostaria que você explicasse para os nossos internautas o que você está trazendo a nível empresarial, que eu gostei demais. Então vamos lá. Bom, eu tenho uma empresa, né, um Instituto Ferrarese, e são 22 anos dando treinamentos na área corporativa. Eu dou treinamentos para multinacionais como uma Heineken, uma Johnson, uma Monsanto, agora é Bayer, Ambev, enfim. E também dou treinamentos para empresas menores, o médio empresário com 200 funcionários, enfim, e pequenos empresários também. Mas sempre tratando o comportamento humano, sempre tratando a área das relações entre pessoas. Isso é importante. Sim. E porque se você tem um funcionário que ele não está bem com ele mesmo, não tem como ele estar bem dentro da equipe, não tem como ele ser produtivo. Não tem como ele ter performance. Tá? E, obviamente, se o funcionário não tem performance, a empresa perde com isso. Aí vem uma pandemia. A pandemia desestrutura emocionalmente, comportamentalmente a todos. Por quê? São situações novas. Fica em casa, sai de casa, não pode sair de casa, agora pode, agora não pode, o vírus vai te pegar. Abre, fecha comércio e o empresário, obviamente, ele começa a experimentar uma nova realidade. Então nós tivemos, por exemplo, empresas que tiveram um crescimento assim astronômico durante a pandemia, principalmente empresas na área digital. Por quê? O funcionário não pode sair de casa, ele vai ficar em home office. Ele tem que desenvolver um meio, um recurso, uma ferramenta para ele poder se comunicar com a própria equipe dele, com o cliente. No início da pandemia, nós fizemos um grupo com 20 empresários desesperados. 30 dias depois, todos tinham uma solução inovadora. E isso nasceu
de uma pergunta original, que é: o que você vai fazer com a sua empresa de hoje em diante que você nunca fez até hoje? Porque no primeiro momento, quando a gente ouviu esses empresários, por exemplo, tinha um cara que era dono de um buffet. Ele falou assim: eu estava com a minha agenda fechada até o fim do ano e agora ela está aberta, não tem, todos desistiram. Um outro vendia carro. Ele falou assim: ninguém sai de casa para comprar carro, está tudo fechado. E para todos eu fiz essa pergunta. Para a semana que vem, pensa durante essa semana e traz uma solução. Fazer algo que você nunca fez até hoje. Nada que você fez até hoje vale. Por quê? O mundo mudou. As regras mudaram. Drasticamente. Semana seguinte, eles vieram com essas soluções. Só para dar um exemplo, o cara que vendia carro, ele entrou em contato com os clientes dele dos últimos 2 anos, falou: olha, eu vou te levar um carro para você, um modelo atual, seu carro já tem 2 anos, fica com ele aí uma semana, se você gostar eu trago o seu antigo, você me paga a diferença. Os valores baixaram. Ele falou: eu comecei a ir até meu cliente. Semana seguinte, ele vendeu 7 carros numa semana. Então, essa habilidade de levar o empresário a mudar a forma de pensar, buscar novas formas, também me fez refletir durante a pandemia. Porque como fundamentalmente eu dou treinamento presencial com equipes para elevar o nível de performance dessas equipes, eu não tinha mais como fazer isso. Eugênio, mas não dá para fazer isso pela internet? Treinamento comportamental para se desenvolver performance? Não. É a mesma coisa de me perguntar: dá para ir para o motel pela internet? Não dá. Não tem jeito. Né? Então é a experiência, é aquilo que a pessoa tem que treinar. Não dá para dirigir, não dá para aprender a dirigir um carro pela internet. Você pode fazer 500 aulas de como dirigir. Vamos pegar dirigir helicóptero. Faz 500 aulas. A hora que o cara fala: eu tô bom, então tá bom. Então topa a chave do helicóptero, pega o helicóptero ali e vai, sozinho. Quem vai? Porque precisa ter a habilidade para. Então, durante a pandemia, eu pensei: como eu posso efetivamente ajudar as empresas, os empresários, com uma ferramenta inovadora no que se diz respeito à capacitação dos seus funcionários. Capacitação essa que custa muito caro, exige tempo do empresário. Por quê? Ele tem que dedicar o tempo dele treinando um funcionário. Durante a pandemia, muita gente perdeu muito funcionário. Ou perdeu porque teve que demitir, ou perdeu porque o funcionário morreu. Nós temos que ser realistas, né? E agora você tem que repor aquele funcionário, você tem que treinar, você tem que capacitar. Você tem que fazer a ascensão de um profissional. Quero transformar esse cara num gerente. Para fazer isso, eu tenho que desenvolver uma série de competências nessa pessoa. Porque não adianta eu pegar, por exemplo, qual é o maior erro que as empresas fazem? Eu tenho aqui um vendedor que é bom pra caramba, ele vende pra caramba. Eu vou pegar ele, vou colocar ele como gerente da equipe, ele vai formar um monte de gerente, de pessoinhas que vendem como ele vende. Errado. Ele é um excelente vendedor, mas um péssimo gestor de equipe. Daqui a pouquinho, ele está insatisfeito porque ele não está fazendo o que ele gosta, vender. E a equipe está insatisfeita porque tem alguém que não sabe lidar com pessoas, com metas, definir estratégia, apoiar a pessoa quando ela tem dificuldade. E muito pelo contrário, o cara bom pensa assim: meu, você é incompetente, pô, você não consegue vender nada. Em vez de estender a mão, ele reage com indignação porque o cara não é tão bom como ele. E ele não sabe ensinar pessoas, ele não tem essa habilidade. Então, como fazer? Esse cara precisa desenvolver competências. E como fazer num mundo de pandemia, onde esse gerente está na casa dele, o cliente está na casa dele,
E a equipe está na casa, cada um na sua casa, distante, e precisa se passar um conteúdo, uma informação. Então foi nesse caminho, né, que o Instituto Ferrarese, por meio da FCUni, que é Ferrarese Corporate University, criou uma universidade corporativa que dá para o empresário uma ferramenta para ele customizar o conhecimento, a informação, a transmissão da informação de cima para baixo dentro da empresa dele e garantir que os seus funcionários absorvam o conhecimento. Mas isso você conseguiu criar agora na época da pandemia? Você já está fazendo uma gestão desse negócio que eu percebi na nossa conversa tão bem direcionado que se uma pessoa, um empresário, ele prestar bem atenção em tudo que você está explicando, no que você está colocando para as maiores empresas, o benefício que ele vai ter é irreparável. Por quê? Pelo que eu vi, o que ele vai gastar com o seu produto, o que ele vai gastar com isso que você está lançando para os empresários, é uma economia de tempo, de dinheiro, economia para os funcionários, que não precisa pagar custo altíssimo, né? Porque qualquer curso que você vai dar, já profissional, ou você faz o cadastro num curso, aí você faz no outro, numa empresa aqui, numa empresa ali, qualquer curso gira em torno de 380, 400, 500, 1.000, 2.000, é uma fortuna. Com essa quebra da pandemia, às vezes a pessoa não tem nem como pagar um curso de nível alto. Gente, nós vamos encerrar esse bloco. Você fica de olho como não perca o segundo bloco, porque ele vai trazer alternativas para você ter não uma faculdade, você vai ter centenas de cursos profissionalizantes nas suas mãos para você pagar isso, o empresário pagar isso e trazer para os seus funcionários uma gama de conhecimento e potencialidade e preparo, porque o que está faltando para nós hoje em dia tem pessoas, mas não tem competência. E competência você faz sua competência com conhecimento. E é isso que nós vamos trazer no próximo bloco. Não perca, continue nos assistindo daqui a pouquinho.